Seja muito bem-vindo ao canal Minuto Gramatical, esse é o canal da sua aprovação. Eu sou o professor Arthur Gomes, sou professor de língua portuguesa que aqui no YouTube facilita a sua vida. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, você está na playlist Resolução de Provas da banca Legatos. E na aula de hoje, nessa aula de hoje, eu vou corrigir junto com vocês a prova de fisioterapeuta que aconteceu na cidade de Bertolínia, agora, dia 25/8. Eu gravo essa aula dia 27/8. Tá bom? Então vem comigo entender como é que a banca Legatos cobra essas provas, tá? As questões de língua portuguesa. Admito que a prova está um pouco com questões confusas, mas eu serei bem objetivo, bem direto e darei minha opinião. Quando sair o gabarito, nós vamos confrontar e saber aquilo que está certo, aquilo que não está certo e as questões que provavelmente caibam recurso, tá bom? Se você quiser falar comigo, tirar alguma dúvida, 83996637794 ou Instagram, @arturizando. Aproveite e segue o professor Arturizando. Vamos lá? Então, para mim, a primeira questão aqui eu tenho como alternativa correta a letra C. Por que a letra C? O texto faz uma alusão aos estados, aos países, né, que repreendem, que fiscalizam a sua população, a exemplo da China, toda monitorada, né, todo mundo sabe, o Estado sabe o que todo mundo está fazendo, tá certo? E aí a primeira questão diz o seguinte, ó, ele quer saber aqui, ó, tá? Ele vai dizer, o texto como um todo está embasado numa das obras mais influentes do século XX, o clássico distópico de George Orwell, 1984. Nesse sentido, pode-se afirmar corretamente que o propósito comunicativo desse editorial é, para mim, reforçar, ratificar a repressão exercida pelos países totalitários, já que estão em constante vigilância a tudo que acontece com as pessoas, né, que as pessoas fazem. Tudo que as pessoas fazem. Poderia ser a letra E? Poderia, mas por que não é a letra E? Por causa desse final. Corroborar que as democracias são distópicas, travestidas de boas intenções, uma vez que monitoram incessantemente seu povo. Confesso que eu fiquei em dúvida nisso aqui, mas eu eliminava por esse final aí. Não sei o que o gabarito vai dizer, eu marcaria a letra C. Vamos lá? 2. O que é que acontece na questão 2? Ele pede onde há uma alusão. Ele fala da intertextualidade e pede onde há uma alusão. O que é a intertextualidade? Fusão dos textos. Por exemplo, Monte Castelo de Renato Russo é uma fusão da primeira carta de Paulo aos Coríntios com o poema de Camões. Juntou-se uma intertextualidade. Por que eu acredito que a alternativa correta seja a letra E? Porque no texto tem muralha digital, fazendo uma menção, uma alusão à muralha da China. Certo? Então, letra E para mim. Terceira questão, ele quer saber o seguinte, onde tem algo antitético, que é antítese, é oposição, e aí hiperônimo. Primeiro vamos entender o que é antítese. Antítese é a oposição propriamente dita. Quente, frio, gordo, magro, alto, baixo, feio, bonito. São antíteses. E o que é hiperônimo? É algo grande. Por exemplo, felino é o hiperônimo de leão, tá? O que mais? País, não, deixa eu pegar outra. Supermercado é o hiperônimo de quê? É um hiperônimo das marcas, de Extra, Carrefour. Extra, Carrefour são hipônimos desse hiperônimo. Mamífero é um hiperônimo. Quais são os hipônimos? Ser humano, morcego, baleia, porque são mamíferos, então são hipônimos do hiperônimo mamífero, tá? Para você entender bem é quando você brinca daquele jogo de adedonha, né? Onde você vai escolher países, nome de pessoas, começando pela determinada letra. Para mim, a alternativa é a letra C. Por quê? Porque eu tenho ditadura e liberdade. Eu posso ter várias ditaduras, eu posso ter várias liberdades. São oposições e são hiperônimos, tá? Por que não é a letra E? Que eu confesso que poderia ser. Porque eu tenho desenvolvimento e atraso tecnológico. São oposições? São, mas atraso tecnológico, eu especifiquei o atraso. Então, isso é um hipônimo. Então, aqui eu vou de letra C, tá bom? Vamos para cá agora. Está em curso a implementação do sistema de crédito social. Infere-se que esse sistema constitui para mim, proteção do Estado. Por quê? Preste atenção. O que é esse crédito social? O Estado criou um meio de crédito social para que o famoso cabueta, né, entregue quem está falando mal do Estado. Vamos lá. Hoje o presidente da República é Luiz Inácio Lula da Silva. Então Lula cria um sistema de crédito social
para quem entregar as pessoas que estão falando mal do governo dele se saiam bem. Então, na minha visão, isso é dentro do texto, tá? Na minha visão, o Estado está querendo se proteger. Então, para mim, letra E. Vamos embora para a próxima questão. Ele quer saber a função sintática desse elemento aqui, dessa parte destacada. Toda vez que você tem um nome mais uma preposição, depois dessa preposição, você vai ter um CN, que é um complemento nominal, tá? Então, alternativa correta, letra A, eu tenho manipulação, nome, preposição, complemento nominal. Isso aqui pode ser confundido com adjunto nominal? Pode, porque o adjunto nominal tem a mesma estrutura, tá certo? Para fazer isso, para entender isso aí, o que é um adjunto e um complemento, você tem que fazer parte da minha mentoria. Todas as terças-feiras à noite, aula Mentoria Legatos. Por exemplo, eu gravo essa aula dia 27/8, é uma terça-feira. Hoje à noite tem aula da Mentoria Legatos, onde eu vou explicar toda essa prova detalhadamente e mostrar o que é um complemento, o que é um adjunto e mostrar mais pontos da banca Legatos. Tá bom? Então, é exatamente isso aí. E se você quiser fazer parte da minha mentoria, o que é que você precisa fazer? Ó, fala comigo aqui que eu te dou todas as informações. Seu nível da língua portuguesa vai subir muito, isso eu garanto, tá? Vamos lá, sexta questão. Essa sexta questão aqui é uma questão objetiva, não tem o que questionar, não. Ele quer saber o seguinte, ele diz o seguinte, ó. A palavra que, ela é anafórica e exerce funções também, tá certo? De pronome relativo. Em todos os casos aqui, ele quer dizer, ele diz o seguinte, em todos os casos isso acontece, menos em um. Então, da letra A E, a palavrinha que vai equivaler a qual? Quando isso acontece, ela é um pronome relativo. Ela tem a função coesiva. Em todos os casos acontece, menos na letra B, tá? Que vai ser uma conjunção integrante. Como é que você sabe que é uma conjunção integrante? Porque equivale a isso. Então, eu vou dizer assim, ó, isso não significa isso, não é? A casa não significa isso. A fala não significa isso. Esse que é uma conjunção integrante. A alternativa correta, letra B de bola, tá? Aqui, na próxima questão, na 7, o que é que acontece? Já está destacado aqui, ó, consequência. Por que isso aqui vai ser uma consequência? Ele quer saber, nesse enunciado, o que é que esse enunciado representa? Consequência. Porque eu tenho tal, tão, tanto, tamanho. Nesse caso, tão. Depois eu tenho o que? Então, isso é uma oração subordinada adverbial consecutiva. Vou para a oitava questão e a alternativa correta é a letra B. Por quê? A internet é o sujeito da oração. Ela está parada e ela é cercada por uma pessoa que faz a ação, por uma muralha digital, tá aqui, ó. Por uma muralha digital faz a ação sobre a internet. Então, se faz a ação, o sujeito está parado, então você tem um agente da passiva. Não tem para onde correr. Dentro da qual as redes sociais se dá a ideia de lugar, adjunto adverbial. Então, o que eu tenho é um agente da passiva e um adjunto adverbial. Fechamos mais um caso, tá? Para mim, essa questão está nula, tá? Para mim, essa questão está nula. Por quê? Ele dá essa palavra antissocial e diz que antissocial está de acordo com o acordo ortográfico. Verdade, tá? Ele pergunta, onde é que tem também essa palavra? Vamos lá. Eu já elimino a assembleia e ideia. Por quê? Toda palavra paroxítona que tiver os ditongos O e E não deve ser acentuada. Já elimino a letra A também, porque socioeconômico não tem hífen. Anticomunista também não tem. Com anti só vai haver hífen se a palavra começar com I ou com H. Na hora da prova, eu marcaria a letra C, mas o acordo ortográfico diz que com a palavra pseudo, tá? Para haver hífen, a segunda palavra deve começar com H, R ou S, tá? H, R ou S. Então, se eu tenho pseudo reacionário, então aqui tem que ter um hífen, certo? Aqui tem que ter um hífen. O que é que acontece aqui? Quando o professor elaborou essa questão, ele pensou no seguinte, se for a letra C. Eu estou dizendo aqui, gente, uma suposição, tá? Mais uma vez eu reforço a ideia de que eu não sou o dono da razão, mas eu estou me pautando no meu conhecimento e no conhecimento da gramática, tá bom? Então, a gramática diz isso aí, tá? O que eu acho que o professor quis fazer aqui foi justamente como antissocial, ó. Antissocial, a segunda palavra começa com S. Elimina-se o hífen e dobra-se o S. Ele quis fazer exatamente isso.
pseudo-reacionário, elimina-se o hífen e dobra-se o R. Mas segundo a gramática normativa, o hífen permanece, tá bom? Então, para mim, nula, mas eu acredito que o gabarito será a letra C. Pronto, então essa foi a nona, então 10ª questão e última. Aí o que é que acontece nessa 10ª questão? Tem assim, ó, vamos lá. Aqui diz, o astro da ópera que estava doente publicou a parte do tenor enquanto seu substituto cantava fora do palco. Não é? O público não sabia que estava recebendo um placebo. Placebo é algo enganoso, mentiroso, né? É um medicamento feito sem as substâncias corretas. Então, o que é que eu entendo aqui? Tanto as pessoas que compram o placebo, que não vai fazer surtir efeito, quanto as pessoas que estavam assistindo a peça foram enganadas. Então, quando eu encontro aqui o humor da tira está alicerçado em se tratando de uma linguagem verbal numa palavra empregada na fala do personagem 2, pertencente à semântica fonética, que é placebo no caso, né? E aí, quanto à semântica e à fonética, para mim, quando ele utiliza, ele não está utilizando um antônimo, nem um hipônimo, que eu já expliquei o que é hipônimo, e nem uma palavra parecida, certo? Nenhuma palavra parecida. Então, aqui eu tenho duas alternativas que corroboram com a resposta correta, tá certo? Ou ela pode ser um homônimo, ou ela pode ser uma palavra sinônima. Qual é a diferença? Sinônimo é porque a palavra é parecida, não. São iguais, né? São iguais, tá? No seu sentido. E homônimo, eu tenho o mesmo nome para a palavra, tá certo? Então, de fato, aqui, confunde um pouco, pode ser letra E, pode ser letra A. Eu ficaria com a letra A, tá? Mas, dentro de um contexto, como eu não tenho a outra palavra, pode ser o gabarito letra E, homonímia, mas eu ficaria com sinonímia. Por quê? Porque são sinônimos, né? Para diferentes ocasiões, tá certo? Então, marcaria isso aí. Então, é isso, gente. Aqui eu fecho essa correção. Admito que as questões elas estão um pouco dúbias, tá certo? Mas eu tenho esse objetivo de mostrar para você aquilo que eu penso, aquilo que é, o que não é. Vamos esperar o gabarito sair e ver aí se dá para nós entrarmos com algum recurso em alguma questão. Tranquilo? Querendo fazer parte da minha mentoria? Você já sabe como é que faz. Segue o professor Arturizando, fala comigo nos telefones e é isso. Faz o A, vem Arturizar, cola em mim que é sucesso. Até a próxima aula.